Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Diário de Geografia e mais especificamente ao quadro Escala 1 para 1. Hoje nós vamos falar sobre migração, quem são os brasileiros que moram no exterior e por que foram para lá. Mas antes, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo, deixa o gostei se você aprova essa forma de fazer divulgação científica e compartilha para seus amigos, professores e alunos esse vídeo. Bora para ele! A América Latina é historicamente uma região com intensos fluxos migratórios, principalmente para os países desenvolvidos do norte. Esses fluxos geralmente ocorrem porque as pessoas buscam melhores oportunidades de vida, e isso inclui bons empregos, melhor custo de vida e melhores políticas públicas como educação, saúde e segurança. Aqui é importante te falar a diferença entre imigração e emigração. A imigração é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são chamados de imigrantes. A emigração é o movimento inverso, de sair do seu país ou região de origem. Então esses são chamados de emigrantes. Aqui falaremos então dos emigrantes brasileiros no mundo e por que eles migraram. Eu acho que Estados Unidos tem muitos benefícios, tem segurança, né? Tem muitas oportunidades para quem vai procurar oportunidades, mas eu acho que a coisa que é mais importante é para lembrar que não existe lugar nenhum que é perfeito. E acho que isso é o problema quando pessoas vêm para esse país. Elas pensam que elas não precisam pensar sobre segurança, né? Porque é tudo perfeito aqui, mas gente, não é perfeito. Eu acho que às vezes brasileiros chegam aqui pensando que tudo é Disney. Cada parte dos Estados Unidos, cada região tem uma cultura diferente, então depende muito onde você mora, o que você gosta, se você gosta de cidade grande, se você gosta de natureza, praia. Muita gente pergunta para mim onde devo morar, onde devo estudar, e eu falei, olha, eu não posso responder a essa dúvida, você tem que fazer várias perguntas para você mesmo e pesquisar o lugar certo para você. Mas igual a Rebeca falou, tem muito brasileiro aqui que está feliz com a vida. E tem muito brasileiro aqui que está louco para voltar para o Brasil. É verdade. Porque cada um tem uma situação diferente. Brazucas são os brasileiros que moram em outros países. Esse termo é associado principalmente aos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Segundo a dissertação de mestrado de Caroline Nascimento Fernandes, intitulada Mobilidades, Utopias e Interações, defendida em 2018, durante a década de 1980 e 1990, devido à intensa crise econômica deixada pela ditadura militar, muitos brasileiros emigraram para o Nordeste dos Estados Unidos, constituindo a maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 1,4 milhão de brasileiros. A cidade dos Estados Unidos que mais possui brasileiros residentes é Nova York, com cerca de 25 mil brasileiros. O slogan Brasil, ame ou deixo, propagado nos anos 70 durante a ditadura militar, pode ter sido um fator agravante ou um pensamento impulsionador para a emigração em massa de brasileiros. É importante lembrar que desde a década de 1960 os brasileiros migram com certa frequência para os Estados Unidos, mas o que houve durante a década de 1980 e 1990 foi uma emigração em massa de brasileiros. Segundo Álvaro Eduardo de Castro e Lima e Alane de Lacerda Barbosa de Castro, em Brasileiros nos Estados Unidos, os motivos que levam os brasileiros a deixarem o Brasil rumo à terra do Tio Sam ainda não são muito claros. E devido à sua complexidade, existem hoje campos de estudo voltados exclusivamente a responder essas perguntas. O motivo que nos parece mais claro é o financeiro, uma vez que os Estados Unidos são uma potência econômica e se apresentam e se vendem como uma de fato. Porém, esses autores nos alertam que as motivações transbordam o simples objetivo financeiro, e também existem fatores psicológicos, culturais e questões relacionadas às suas redes pessoais de relacionamento. Pensando nos tempos atuais, de acordo com uma pesquisa realizada pela Sinovac Brasil em 2008, com 48% dos imigrantes brasileiros que residem nos Estados Unidos, os motivos mais expressivos para migrar são: busca por um salário maior, 20%, busca por um emprego, 8%, migraram para estudar, 7%, foi como turista e resolveu ficar, 6%. E ficar junto da família, 5%, e educação dos filhos, 1%.
hoje aconteceu uma situação, né? Na verdade, essa semana foram 2 situações, mas hoje foi a que me fez querer contar, porque eu achei que essa realmente foi comigo, né? Então, quando a coisa é comigo, eu venho falar. Que foi preconceito puro e eu resolvi contar pra vocês porque aconteceu comigo. Parei o carro, estacionei o carro numa vaga de estacionamento, não de estacionamento, vagas da rua, né, que aqui são em frente aos locais onde a gente vai fazer compra ou qualquer coisa. Nesse caso foi em frente à escola do meu filho, que eu tinha ido lá fazer algumas coisas. Quando eu voltei da escola, uma senhora tinha acabado de colocar o carro dela atrás do meu, simplesmente bloqueando a minha passagem, né? Parado, ela parou na rua com o carro dela atrás do meu, sendo que tinha várias vagas na frente de estacionamento, lugares para ela estacionar, e ela simplesmente parou o carro e desceu. E aí eu chamei essa senhora que estava entrando, ela estava entrando numa loja lá na frente, e eu falei para ela: senhora, eu vou sair com o carro, a senhora não quer colocar nessa vaga? A senhora não quer aproveitar para colocar o carro aqui? Porque eu preciso que a senhora tire o carro para eu poder sair, né? Aí ela gritou lá da frente da loja: não, você espera aí um pouco, porque eu vou pegar um negócio aqui dentro e eu já saio, é rápido. Então você espera aí que eu já vou tirar o carro de trás do seu. Quando ela voltou da loja, ela passou por mim e falou assim: ah, você viu como foi rápido? Eu falei: a senhora não tem educação. Falei na boa, tá? Com um tom de voz baixo. A senhora não tem educação e nem respeito pelas pessoas. Aí ela disse assim: o quê? Uma brasileira vindo falar que eu não tenho educação? Quem é você para me dizer isso? Ela falou assim: no seu país fazem muito pior do que isso. E uma brasileira querendo me ensinar? Vocês não têm nenhuma educação no país de vocês e você vem querer me ensinar educação no meu país? Lembra que dissemos agora que brazucas são os brasileiros que moram em outros países? Então, em Portugal, esses brasileiros são chamados também de zucas, como uma redução do termo brazuca, mas trazendo o mesmo sentido. Em grande parte das vezes que esse termo é utilizado pelos portugueses, traz com ele uma conotação negativa e xenofóbica. Isso porque Portugal, como outros países da Europa, sofre com a ascensão de políticos extremamente nacionalistas, que pregam que os imigrantes estão ali para roubar seus empregos e corromper suas culturas e sua religião, que em Portugal é majoritariamente cristã. É muito comum, nessas manifestações xenofóbicas, a representação do machismo ao associar a mulher brasileira à prostituição e ao erotismo. Isso, segundo a cientista Kelly Kajihara, e me perdoe se eu estiver falando seu nome errado, tem associação clara com o período de ditadura militar, onde houve a disseminação da figura da mulher sensualizada como um produto turístico nacional. A Embratur, que é a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, por exemplo, desde 1966 produzia como material oficial de turismo o apelo sexual, visando atrair estrangeiros ao Brasil. Medo e tensão resumem o dia dos agricultores brasiguaios que vivem na colônia de Santa Luzia, comunidade que fica a 180 quilômetros de Foz do Iguaçu. A disputa por um pedaço de terra com os campesinos está cada dia mais perigosa. Ana conta que a propriedade da família foi invadida. Os 36 hectares de terra estão regulares, como mostra este documento do Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural do Paraguai. Os campesinos tomou nossas terras e o governo apoiando eles, e agora nós não temos direito, né? Eu paguei tudo minhas terras. Rolando Salvione é advogado da comunidade de Brasiguaios. Ele agora só anda acompanhado por um policial armado porque teve o carro fuzilado pelos campesinos há menos de 2 semanas. A maioria tem título, quem não tem título de propriedade tem pago total, e quem não tem pago total tem aquele pago parcial, né? O governo hoje não está respeitando isso aí, e foi o próprio governo que trouxe o pessoal para meter nessas terras. Os brasiguaios são brasileiros e seus descendentes estabelecidos em território paraguaio, em áreas fronteiriças com o Brasil, principalmente nas regiões chamadas de Canindenhu e Alto Paraná, no sudeste do Paraguai.
A migração desses brasileiros para o Paraguai tem início na década de 1960, principalmente por parte de pequenos agricultores que deixaram seus minifúndios de agricultura familiar e foram buscar uma vida melhor em outro país. Na época, o ditador Alfredo Stroessner concedeu incentivos para aquisição de terras e equipamentos agrícolas por meio do Projeto Nacional de Marcha para o Leste, em conjunto com um plano econômico, denominado de Plano de Crescimento para Fora, que tinha como slogan: com a venda de 1 hectare no Brasil, é possível comprar mais de 5 no Paraguai. O sucesso desses brasiguaios hoje é confrontado pelos carpeiros, que são os sem-terras paraguaios que lutam pela reforma agrária no país, reivindicando a posse das propriedades ocupadas pelos brasiguaios. De acordo com Caroline Gonçalves, os primeiros brasileiros a se deslocarem para o Paraguai vieram das regiões norte e nordeste do país, onde sua mão de obra foi utilizada, em um primeiro momento, para desmatar áreas intensas de selva e na preparação inicial das terras que seriam cultivadas. Hoje, a maioria dos brasiguaios saíram da região sul do Brasil, dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Hoje, segundo Sprandel, os brasiguaios que não estão em uma posição favorável em relação à agricultura e posse de terras estão como assalariados rurais, madeireiros, caminhoneiros, motoristas de máquinas agrícolas ou estão em situação marginal, como a prostituição e o encarceramento, ou ligados ao crime organizado paraguaio. São os ex-decassegues, né, que vão assim ao fundo do poço, sabe? Então a pessoa assim chega ao ponto de ter que pedir dinheiro emprestado, né? Eu já vi assim ex-decassegue catando reciclagem na rua. Chegou a idade, trabalhou anos no Japão, chegou a idade, não arruma outro serviço. O que ele tem que fazer? Eu já vi, não é mentira não, tá bom? Coisa assim que eu vejo muito para que isso aconteça, tá? É assim, já aconteceu até comigo, tá bom? Se eu não tivesse dado a volta por cima, eu acho que hoje eu não estaria morando aqui onde eu moro. Coisa que eu vejo que acontece muito quando assim, um brasileiro chega, um ex-decassegue, ele fica muito ocioso, né? Ele fica muito acomodado, sabe? Não quer fazer nada, fica ali tranquilão, né? Gastando o que ele trouxe. E outra coisa também é ficar fazendo muita comparação de salário, sabe? Aí a pessoa fica até sem vontade de trabalhar, fala, nossa, lá no Japão eu ganhava $2.000, $3.000, aqui eu tô ganhando aqui R$1.000, 1.500, é o salário do Brasil. Tem que se contentar com o que ele tem, né? Decassegue é um termo formado pela união de dois verbetes na língua japonesa que significam juntos algo como trabalhando distante de casa, e é usado para se referir a qualquer pessoa que deixa sua terra natal para trabalhar temporariamente em outra região ou país. No caso dos decassegues brasileiros, que são cerca de 188 mil, trata-se de brasileiros descendentes de japoneses, seus cônjuges e filhos que passaram a migrar para o Japão na década de 80. Nesse período, o Brasil estava em uma crise graças à ditadura, enquanto o Japão estava em crescimento econômico e precisando de mão de obra, principalmente porque sua população estava boa parte em idade avançada, configurando o envelhecimento da população japonesa. O Brasil, nessa época, possuía muitos descendentes de japoneses porque no início do século XX a situação era inversa. Milhares de japoneses emigraram para outros países em busca de uma vida melhor. Nesse período, o Japão passava pela restauração Meiji, que teve início em 1868 e foi marcada pela volta do poder às mãos do imperador e por uma nova constituição inspirada nas constituições ocidentais. Como o Japão estava em crise, com muitos conflitos por terra e endividamento dos trabalhadores rurais, e o Brasil precisava substituir o trabalho escravo, muitos japoneses vieram para o Brasil, principalmente para São Paulo, Paraná, Pará e Minas Gerais. O que ocorre em 1980, então, é chamado de inversão do fluxo migratório entre Brasil e Japão. Ainda hoje, o Brasil possui a maior população japonesa fora do Japão, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Os brasileiros no Japão possuem um certo grau de instrução escolar ou acadêmica e geralmente estão empregados na indústria automotiva e eletrônica, e recebem baixos salários se comparados ao restante dos japoneses e ao custo de vida japonês.
Só para te lembrar mais uma vez, não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber vídeo novo. Não se esquece de deixar o like aqui pra gente, sinalizando se você gostou ou não do vídeo. E se você não gostou, achou que faltou alguma coisa e quiser deixar o seu dislike, fica à vontade. Eu te peço só para deixar comentários me orientando em quais temas eu posso falar aqui, quais falas de pessoas eu posso esmiuçar, como eu fiz no vídeo anterior da Joyce Hasselman e do Monark, quais quadros vocês acham que seria interessante fazer, quais temas para o Pocket Gel, quais funções no Minecraft eu posso usar para as próximas aulas. Eu quero fazer alguma coisa participativa com vocês, quero que vocês me ajudem nessa. No mais, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo de coração e tchau, tchau.